Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamento de Banco de Dados. Nessa aula nós vamos continuar a estudar os comandos do conjunto de operadores DDL da linguagem SQL. E para iniciar a aula vamos recapitular o que a gente viu na última aula, que foi o comando de criação de tabela, tá certo? Então, para isso, a gente vai criar novamente a tabela vendedores, foi uma tabela que a gente criou na última aula, tá certo? Então, o comando DDL para isso é o create table, né? O nome da tabela, desculpa, pessoal, só um instantinho, pessoal. Create table vendedores. Então, vendedores é o nome da tabela, tá certo? A gente inicia a especificação do esquema da tabela abrindo parênteses, tá certo? E depois disso a gente vai especificar os atributos que compõem o esquema da tabela vendedores. Então, aqui nós temos os atributos matrícula, nome, CPF, endereço, né, que é o endereço, salário, gerência, lotação, tá certo? Bom, para cada atributo desse, a gente especifica o tipo de dados, né, e especifica se esse atributo pode aceitar, permite a ausência de valores, ou seja, o atributo está associado a um valor nulo, tá certo? Que não existe, ou não, tá certo? Então aqui no NaT nulo, eu sempre tenho que atribuir um valor, tá certo? Dentro do domínio de small int, tá certo? Para o atributo matrícula. Então o tipo de dado já é o que? Uma restrição de domínio que eu estou especificando, tá certo? O NaT nulo também já é uma restrição de domínio que eu estou especificando, tá certo? Bom, aqui estou especificando o atributo nome do tipo varchar de tamanho 60. Comentei para vocês na última aula que varchar é o tipo de dados string, né? 60 posições, mas esse tamanho é variável, tá certo? Significa o quê? Se eu colocar um atributo varchar de 60 e eu atribuir um valor para esse atributo nome que só ocupa 40 posições, né? Então a coluna só terá 40 posições. Ao passo que se eu colocar a especificação char, né? Por exemplo, char 60, o tamanho desse atributo nome seria sempre de 60 posições, 60 bytes. Ou seja, se eu tivesse um nome com apenas um caractere, todo o atributo estaria ocupando 60 bytes, certo? E o varchar não, o tamanho é variável. Já sei de acordo com o tamanho do string que eu estou associando ao atributo nome. Bom, aqui estou especificando o atributo CPF do tipo inteiro, que também é NaT nulo. Endereço é um varchar de 55 bytes, NaT nulo. Salário é do tipo decimal, tá certo? Com 11 dígitos, sendo 2 dígitos representam casas decimais. Também é NaT null, tá certo? O gerencia é do tipo small int null e lotação small int null, NaT null, desculpa. Então, gerência pode ser nulo. Por quê? A gente vai especificar duas chaves estrangeiras para essa tabela. É sempre referenciando a mesma tabela que vai ser a tabela filiais que a gente já criou. Então, como nem todo empregado vai ser gerente de uma filial, então eu tenho que permitir aqui que esse atributo pode ser associado valores nulos para esse atributo de gerência. Já o caso de lotação, ele é NaT nulo, por quê? Porque todo vendedor tem que estar lotado numa filial, tá certo? Bom, e aí depois de que a gente especifica todos os atributos do esquema da tabela, a gente vai especificar as restrições de integridade dessa tabela, né, do esquema dessa tabela. Então, aqui eu tenho a primeira restrição que eu vou definir. Então, para especificar a restrição, eu coloco a palavra reservada constraint. O nome da restrição vai se chamar PK vendedores, e essa restrição é do tipo primary key, tá certo? E o atributo que é primary key, tá certo? É o atributo matrícula. Só ressaltando que a primary key ela pode ser composta de vários atributos, mas representa apenas uma única chave primária, tá certo? A primary key. Bom, depois eu vou
definir uma restrição do tipo unique, né, para o atributo CPF, tá certo? Onde aqui eu estou dizendo que eu não permito repetições do atributo CPF, apesar dele não ser chave primária, porque essa é a semântica da chave primária, tá certo? Bom, depois eu vou especificar a restrição FK gerencia, tá certo? Então, constraint FK gerencia. Essa restrição é do tipo foreign key, tá certo? E quem é essa chave estrangeira é o atributo gerencia, tá certo? Essa foreign key vai referenciar a tabela filiais, tá certo? On delete no action e on update no action. O que é que eu estou querendo dizer com essa especificação aqui? Bom, quando eu falo aqui que eu tenho uma chave estrangeira referenciando filiais, eu estou definindo uma restrição de integridade referencial. Ou seja, esse atributo gerencia sempre tem que estar associado a ele um valor que vai existir na tabela filiais como chave primária, tá certo? Bom, para garantir a manutenção da integridade referencial, eu tenho que dizer o que é que vai ser feito quando eu remover uma filial, quer dizer, um delete, tá certo? E quando eu alterar o código, que é a chave primária de filiais, tá certo? Eu alterar o código de uma filial. Então aqui eu estou especificando, então eu tenho on delete e on update. Então eu estou especificando no action, tá certo? Por que no action? Porque eu não quero que sejam removidas filiais que tenham empregados lotados nela, tá certo? No caso aqui, desculpa, eu não quero remover filial que tenha algum gerente associado a ela, tá certo? E não vou alterar o código da filial se tiver algum gerente associado a ela, tá certo? Bom, a outra chave estrangeira é FK lotação. Então, constraint FK lotação é uma chave estrangeira, né? Foreign key. E o atributo que é chave estrangeira é o atributo lotação, tá certo? E esse atributo e essa chave estrangeira referencia quem é também a tabela filiais, tá certo? Aqui eu estou colocando do mesmo jeito, on delete no action, ou seja, não vou remover uma filial que tenha algum vendedor lotado nela e nem vou alterar o código da filial desde que tenha algum empregado lotado nela, tá certo? Bom, esse caso dessas duas chaves estrangeiras aqui é um caso especial porque são duas chaves estrangeiras referenciando a mesma tabela, tá certo? Nesse caso, por exemplo, o SQL Server ele exige tanto que o onDelete e o onUpdate sejam no action, porque senão ele pode entrar em conflito na hora de garantir a integridade referencial, tá certo? Então, na última aula a gente tentou criar colocando um update cascade, e a gente viu que ele não permitia, porque exatamente porque dizia que podia ter ciclo na tomada de decisão dele de como agir na hora da manutenção da integridade referencial, tá certo? Mas se essas duas tabelas tivessem, essas duas chaves estrangeiras, desculpa, tivessem referenciando tabelas diferentes, aí eu não teria essa restrição, tá certo? Bom, e por último, eu estou criando uma constraint aqui que eu estou chamando de salário mínimo, tá certo? Onde a ideia dessa constraint é o que? Garantir que todo salário só vai inserir o empregado desde que o salário dele seja maior do que R$1.000. Para isso eu uso o que? A cláusula check, tá certo? Bom, e assim eu termino a especificação do esquema da minha tabela, fechando parênteses. Bom, mas se vocês olharem aqui para a esquerda, a tabela vendedores já existe. Mas eu vou querer criar novamente porque eu já mostro para vocês o comando de remoção de tabela. Então, vou remover a tabela vendedores que existe aqui no banco de dados lojas exemplo, tá certo? Então, o comando é drop table, então apague a tabela vendedores. Pronto. Então, eu vou executar esse comando. A tabela foi removida. Então, se a gente dá um refresh aqui em tables do banco de dados lojas exemplos, essa tabela vai deixar de existir, tá certo? Como ela deixou de existir? Deixou de existir, por exemplo, o índice que foi criado tanto para o CPF único como para chave primária, tá certo?
Bom, agora nós vamos criar novamente a tabela vendedores, tá certo? E vamos ver o que ocorre. Então, vou executar aqui o comando. O comando foi executado com sucesso. Venho aqui, vou dar um refresh nas tabelas de loja de exemplo. Então, aqui apareceu novamente a tabela vendedores, né? Ressaltando aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Quando eu defino uma chave primária, ele cria automaticamente um índice para aquela chave primária, tá certo? E quando eu defino atributos com a restrição de única, ele também cria índice para esses atributos, tá certo? Por que, os bancos de dados fazem isso? Porque se eu for inserir uma nova tupla, ele tem que checar toda a vida se não há repetição de chave primária nem de atributos definidos como único. Se não houver índice, ele vai o quê? Ter que ler a tabela toda. Se existir índice, ele vai usar a estrutura de índice, tá certo? Para o quê? Diminuir o tempo de busca de tuplas que possa ter valores repetidos para os atributos que são chave primária ou definidos como unique, tá certo? Bom, esse índice aqui é tão importante que eu vou só mostrar para vocês aqui, antecipar para vocês aqui, o comando de remoção de índice. Então é drop index, digo em que tabela, o nome do índice, né? PK vendedores, então, index. PK vendedores. On table, que eu estou dizendo para que tabela esse índice está definido, tá certo? A tabela é a vendedores. Pronto. Então eu vou tentar remover esse índice. Que não, acho que não precisa do table, tá certo? É só um vendedores. Bom, então aqui, então a sintaxe, pessoal, é drop index, o nome do índice, on, tá certo? Aí o nome da tabela, que é vendedores. Mas a gente vai ver esse comando com mais detalhe lá na frente. Só quero destacar para vocês aqui o erro que ele está dando. Ó. Ele está dizendo que um drop index, né, um drop index explícito, não é permitido, is not allowed, tá certo? No índice, né, que é a PK vendedores, tá certo? E aí ele diz a razão que ele não permite isso, ó. Que eu queria marcar aqui só o que ele está justificando para não deixar dizer que não é permitido, porque ele está sendo utilizado ó, como primary, como um índice para o atributo que é primary key, tá certo? Então ele não vai permitir isso. Então eu não consigo remover o índice, porque ele sempre vai precisar de uma estrutura de índice para garantir a restrição ou de chave primária ou de chave candidata quando eu defino a restrição unique para um determinado atributo da tabela, ou vários atributos da tabela. Tá certo? Bom, então aqui só para você o refresh aqui no índice, só para vocês acreditarem em mim, o índice continua aqui, tá certo? Então, mesma coisa seria para o CPF único, esse índice CPF único. Bom, então vamos lá continuar aqui com novos comandos da DDL da linguagem SQL, tá certo? O próximo a gente já viu, tá certo? Que é de remoção de tabela, que a ideia do comando é drop table. Isso aqui essa primeira versão aqui é o que? O padrão antes do SQL 99, tá certo? Então o comando é drop table, o nome da tabela. Só que no padrão, então aqui é drop table, o nome da tabela, tá certo? Eu posso ainda especificar o cascade ou restrict. O que é que significa isso? Quando eu for remover uma tabela, por exemplo, se eu remover a tabela filiais no banco de dados loja de exemplo que a gente criou, tá certo? Ela está sendo referenciada por duas chaves estrangeiras na tabela
vendedores, tá certo? Então, para eu remover essa tabela, eu tenho que garantir o quê? Se eu remover a tabela, eu removo as restrições de chave estrangeira, tá certo? Que é a opção de cascade. Ou se eu colocar o restrict, tá certo? Significa o quê? Eu não vou permitir remover a tabela se ela está sendo referenciada por alguma outra chave estrangeira no banco de dados, tá certo? Bom, e o restrict é o default. Se você não colocar nada, se colocar só drop table, o nome da tabela, ele não vai permitir você remover a tabela se caso existam chaves estrangeiras referenciando aquela tabela. Bom, o sintaxe do comando drop table é o quê? Remover as tuplas da tabela e a definição do catálogo dessa tabela, tá certo? Como eu falei, o cascade, ele vai remover as restrições do tipo foreign key das tabelas que referenciam a tabela removida, e como isso aqui é do padrão ANSI SQL92, que está implementado no Oracle, Postgres e DB2. Já no caso do SQL Server, tá certo? Eu tenho a única opção que é drop table, o nome da tabela. Que isso equivale nessa versão padrão do SQL Server, o drop table, o nome da tabela, restrict, tá certo? Então, só para mostrar aqui para vocês que isso é verdade, eu vou tentar remover a tabela filiais. Então, aqui, a gente sabe que na tabela vendedores eu tenho duas chaves estrangeiras referenciando a tabela filiais, tá certo? Segundo o que eu falei aí para a sintaxe do SQL Server, tá certo? Então, aqui eu vou abrir uma nova janela de consulta. Então, se eu quiser remover a tabela filiais, se eu tentar remover a tabela filiais, é para ele não permitir. Por quê? Porque ele não tem a opção de cascade, e como essa tabela está sendo referenciada por duas chaves estrangeiras, né, inclusive na tabela vendedores, ela não pode ser removida do banco de dados. Então vamos tentar remover aqui essa tabela, tá certo? Ela não, aqui ó, já deu uma mensagem de erro, que não se pode remover filiais, né? Porque ela está sendo referenciada, tá certo? Ó, because ela está sendo referenciada, então porque ela está sendo referenciada por uma restrição de chave estrangeira, né? Uma restrição de integridade referencial. Na realidade são duas. Então ele checa se tem pelo menos uma. Se tiver pelo menos uma, ele já não permite, tá certo? Então, para eu dar um drop na tabela filiais, a primeira coisa que eu tinha que fazer era remover as restrições de chave estrangeira referenciando a filiais lá na tabela vendedores, tá certo? Então, vamos voltar aqui para novos comandos. Então, a gente já sabe criar uma tabela, remover uma tabela, tá certo? Então, agora a gente vai aprender o que? Alterar uma tabela. Então, alterar o esquema de uma tabela, tá certo? Então, o comando é alter table, o nome da tabela, tá certo? Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar atributos, né, um add, o nome do atributo, especificando o tipo de dados e dizendo se ele pode ser nulo ou not null, tá certo? Eu posso alterar o tipo de dados de uma coluna, que seria o alter column, né, comando, o nome da coluna, que já existe lá no banco de dados, e o novo tipo de dados, e especificar se ela é not null ou não, tá certo? Posso remover uma coluna, o comando é drop column, o nome da coluna, tá certo? Posso adicionar restrições, add constraint, o nome da restrição, e especifico a restrição. Posso remover restrição, o nome da restrição. Posso dar um drop diretamente na primary key, que é a única restrição que eu consigo fazer isso. As outras restrições eu preciso ter definido o nome, tá certo? E no padrão SQL 99, padrão ANSI, tá certo? O que é que acontece? Quando eu quero remover ou adicionar mais de uma coluna, eu fico sempre repetindo os comandos add ou drop em qualquer ordem. Então, se eu quero adicionar duas colunas, eu coloco add alter table vendedores, ou alter table filiais, add CNPJ tipo de inteiro, not null,
tá certo? Aí depois eu posso colocar add, o atributo contato, varchar 50, nat nulo, tá certo? Bom, só que no caso do SQL Server, tá certo? Quando eu quero adicionar várias colunas, basta eu colocar apenas uma vez o add, tá certo? E vou especificar quantas colunas vão ser inseridas na tabela. Então, eu boto lá o nome da coluna 1, o tipo de dado nat nulo, separo por vírgula, tá certo? O comando. O nome da coluna 2, tipo de dados nat nulo, aí assim por diante. Então, quando eu vou alterar, inserir vários atributos no SQL Server, né? Basta utilizar apenas uma vez o add e aí colocar as várias colunas que eu quero adicionar, tá certo? Eu posso também adicionar uma coluna e já adicionar uma restrição para essa coluna, tá certo? Então seria o comando alter table, o nome da tabela, add, aí vou adicionar o nome da coluna, tipo de dado, vou especificar se é nat nulo e qual a restrição, a constraint, o nome da restrição e especificar a restrição para ela. E posso fazer isso para várias colunas, se eu estou adicionando várias colunas e quero adicionar várias restrições para essas colunas adicionadas. Basta eu separar o quê? O par, nome de coluna e constraint por vírgula, tá certo? Bom, e se eu for remover várias colunas no SQL Server, tá certo? Então, alter table, o nome da tabela, o comando, a expressão drop column, e aí vou especificar o nome das colunas que eu quero remover, tá certo? Então, essa é a sintaxe para alteração de tabela no padrão ANSI, tá certo? E no SQL Server, né? Eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, uma fonte muito interessante de pesquisa para vocês, por exemplo, no caso do SQL Server, é a documentação do SQL Server. Então, por exemplo, eu sempre gosto de fazer busca no próprio Google, então vou colocar aqui, eu quero saber toda a sintaxe possível do comando alter table, tá certo? E aí eu coloco logo que o nome da linguagem é proprietária do SQL Server, tanto para código de triggers e tal, e ele inclui a linguagem SQL dentro desse SQL Transact, então seria o alter table transact SQL, tá certo? Clico aqui e aí a gente tem a sintaxe do comando alter table. Então, existem vários parâmetros, né, para você utilizar o alter table. O que eu mostrei para vocês foram os parâmetros básicos, né, as opções básicas de alteração de tabelas. E o que eu acho interessante também aqui é o seguinte, que ele mostra exemplos também de quando eu estou alterando, de como alterar tabelas. Por exemplo, aqui, então, adicionar uma coluna com uma constraint, tá certo? Que mais? Que a gente acabou de ver. Adicionar várias colunas com constraints. Então, aqui, por exemplo, eu dou um único alter table, tá certo? Aqui ele tá, o comando que ele criou a tabela que a gente está alterando. Então, aqui, um alter table, aí coloco o add, tá certo? Aí add aqui, uma coluna B, tá certo? Ele diz que a constraint é primary key, né? Ele dá o nome da constraint, ela é primary key, vírgula, e aí faz a especificação dos outros pares coluna constraint, tá certo? Então aqui, por exemplo, drop, remover várias colunas. Então, removendo colunas e constraints, que mais? Alterando a definição da coluna, tá certo? Bom, posso mudar, inclusive, além de mudar o tipo de dados, eu posso manter o tipo de dados, só mudar o tamanho do atributo, por exemplo, eu posso de varchar 50, variar para varchar 60, eu não posso fazer o contrário. Se eu ter um varchar 50, e se eu já tiver dados na tabela, eu não posso diminuir para varchar 40, por exemplo, porque senão ele iria truncar valores já existentes no banco de dados, tá certo? Bom,
Então, vamos ver aqui alguns exemplos desses comandos que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a tabela filiais. Só apagar essa janela que eu não preciso mais dela. Então, vamos ver aqui. Na tabela filiais, eu tenho os atributos definidos, nome e endereço, enter, né? Vamos fazer o seguinte, vamos alterar essa tabela. Alter table filiais e vamos adicionar dois novos atributos a ela. Então vamos lá, add, né? O atributo CNPJ, atributo CNPJ, especifico qual o tipo de dado desse atributo, que ele vai ser do tipo inteiro, int, e vou dizer que ele é not null. Né? E aí posso, inclusive, se eu quiser especificar que o CPF não pode ser repetido, então vou colocar o quê? Constraint CNPJ único. Aí eu vou colocar unique CNPJ, que é o atributo. Tem que abrir parênteses aqui, CNPJ. Então, eu estou dizendo que o atributo que eu estou incluindo agora, ele vai ser do tipo, ele vai ter a restrição de ser único na tabela, tá certo? Não tem um valor repetido para esse atributo. E vou colocar também aqui o atributo, sei lá, contato. Quem é o contato, o nome do contato dessa filial. Então, esse contato vai ser Vachar. Ele vai ter um tamanho 50, e esse tamanho é variável, tá certo? E ele pode assumir valor nulo, tá certo? Bom, então estou adicionando aqui o atributo CNPJ e contato, tá certo? E para o atributo CNPJ já especifiquei aqui uma constraint, tá certo? Se vocês olharem aqui na tabela filiais, o único índice que eu tenho para ela é quem? PK filiais, tá certo? Que é o índice que já foi associado automaticamente para a chave primária, para a primary key. Então vamos executar esse comando aqui e ver o que acontece. Bom, então vamos ver aqui quais são as colunas que aparecem agora na tabela filiais. Então vocês veem aqui que eu já tenho quem? O CNPJ e o contato, os atributos CNPJ e contato, tá certo? O CNPJ é NAT nulo e o contato ele pode ser nulo, tá certo? E aí vamos dar um refresh aqui no índice, tá certo? Então, refresh e apareceu quem? O índice agora para CPF, para CNPJ e UNIT. Por quê? Porque ele cria esse índice por necessidade dele de garantir, de toda vida que for inserir uma nova tupla em filiais, ele ser mais eficiente, né, otimizar mais a localização de CNPJ repetido, tá certo? Então, por isso que ele cria essa estrutura de índice, tá certo? Bom, o que mais aqui que a gente pode fazer? Bom, posso remover duas tuplas, né? Dois atributos. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova janela. Então, aqui eu estou adicionando esses dois atributos, né? E vou agora remover esses dois atributos. Removendo também a restrição lá de CNPJ único. Então, vou abrir aqui uma nova janela. Só que agora vou alterar a tabela filiais, então alter table filiais, né? Ao invés de adicionar a coluna, eu vou fazer o quê? Dar um drop column, tá certo? Aí não é só o nome da coluna, tá certo? Porque eu não especifico mais o CNPJ, o tipo de dados, desculpa, do CNPJ, tá certo?
dou um drop. Bom, aqui drop column. Deixa eu ver aqui na documentação do SQL Server como é remover várias colunas com restrição. Então, add and drop foreign key, drop and primary key, drop constraints and column, tá certo? Então aqui eu tenho um alter table a constraint aqui, tá certo? Porque ele tem primeiro dar drop constraint, o nome da constraint, tá certo? E depois a coluna. Exatamente por quê? Porque quando ele for remover a constraint, ele tem que saber qual é a... Se eu remover a primeira coluna, ele vai perder a referência da constraint com a coluna. Então, drop constraint. CNPJ único. Drop column. Deixa eu voltar aqui na sintaxe. Então, drop constraint, vírgula, column. Então, vamos lá. Drop constraint, precisa novamente o drop, column, CNPJ. E se eu quiser também remover o atributo contato, tá certo? Então, eu mantenho aqui a lista de column, CNPJ, contato, aí tiro o tipo de dados, a definição de tipo de dados, porque eu estou removendo só a coluna, tá certo? Então, se eu executar esse comando aqui, ele executou o comando, e se eu voltar daqui nas colunas atributos um refresh, os atributos que a gente havia criado com esse comando aqui, eles foram removidos. Tanto os atributos como a restrição. Tá certo? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Bom. Então, eu já tinha pedido para vocês criarem o banco de dados lojas, tá certo? Então, eu gostaria que vocês criassem o banco de dados lojas com salário mínimo de cada vendedor maior do que R$1.000, tá certo? Não podem existir valores CPF e RG repetidos em vendedores. A gente já criou a coluna CPF como unique. Se vocês já tiverem criado o banco de dados, é bom que vocês façam um alter table, dando um add, né? RG, o tipo de dados, NAT null, e já pode especificar constraint, RG único e unique o atributo RG, tá certo? Não se pode permitir a remoção de filiais para as quais ainda existem vendedores lotados, foi o que a gente já fez quando a gente criou a tabela vendedores, tá certo? E não se pode remover itens de estoque, isso quando vocês forem criar as tabelas de estoque e histórico, tá certo? Então não se pode remover itens de estoque nem vendedores, tá certo? Para os quais existam vendas na tabela histórica. Essa tabela é interessante vocês criarem, porque vocês vão perceber que ela tem a chave primária composta por 3 atributos, que é a matrícula do vendedor, o código do item e a data e hora da venda, tá certo? E tem 2 chaves estrangeiras, cada chave estrangeira referenciando uma tabela diferente. Uma chave estrangeira referenciando a tabela de estoque e outra chave estrangeira referenciando a tabela vendedores. Então, criem esse banco de dados.
que no nosso próximo encontro, tá certo? Se vocês tiverem dificuldade, a gente cria conjuntamente. Bom, e aí depois que vocês criarem o banco de dados lojas, tá certo? Eu quero que vocês alterem, né, o banco de dados, na realidade é alterar as tabelas do banco de dados, né, com as seguintes restrições. Agora, o salário de cada vendedor deve ser maior do que 1.200. A gente criou com 1.000, tá certo? Eu quero que, na realidade, o salário mínimo seja 1.200, tá certo? Desculpa, essa restrição aqui vocês esquecem, tá certo? Porque como a gente criou duas chaves estrangeiras para a tabela filial, então vou até remover isso aqui, tá certo? Porque como a gente criou duas chaves estrangeiras referenciando a mesma tabela que é filiais, eu não posso ter um update que não seja no action, tá certo? Então fica só, deixa eu só salvar essa alteração. Pronto. E aí eu quero que você, a gente fez agora há pouco, né? Incluir a coluna CNPJ em fornecedores e filiais, tá certo? Onde tem que ter a restrição que não podem existir valores de CNPJ repetidos, tá certo? E CNPJ não pode ser nulo, tá certo? Então vocês têm que criar esses atributos tanto em fornecedores como na tabela filiais. Bom, visto esse comando, agora a gente já pode o quê? Aprender a inserir tuplas nas tabelas, tá certo? A sintaxe básica do comando de inserção é insert, tá certo? O into, tá certo? É opcional, então insert into, nome da tabela. E aí eu vou definir a lista de colunas, né? Para as quais eu vou definir valores a serem inseridos, né? Eu não preciso especificar valores para todas as colunas, porque tem colunas que podem aceitar valor nulo, tá certo? Agora tem que se ter cuidado, porque se eu colocar coluna, deixar de colocar nessa lista de coluna uma coluna aqui, não aceite nulo, ele vai dar erro, não vai deixar inserir, tá certo? Bom, e aí eu vou especificar os valores a serem inseridos, velhos, tá certo? Posso especificar que o valor a ser inserido é o default, que foi especificado no create table, tá certo? Posso dizer que o atributo daquele valor é nulo, tá certo? Ou seja, vou associar ao atributo um valor nulo. Agora, o atributo deve permitir isso, se não permitir, ele vai dar um erro, tá certo? Posso especificar o resultado de uma expressão, tá certo? O valor do atributo. E posso também especificar o quê? Que eu vou inserir na tabela, tá certo? O resultado de uma consulta, certo? Bom, eu vou mostrar o exemplo usando essa opção também, mas lembre-se que a gente ainda não aprendeu a especificar a consulta. Então, o exemplo que a gente vai mostrar é um exemplo bastante simples, tá certo? Bom, vamos ver como é que seria o comando, a execução de um comando insert, tá certo? Só um instantinho, pessoal. Então vamos voltar aqui para o SQL Server, certo? Então vamos fazer o seguinte. A gente definiu a tabela empregado, tá certo? Como tendo duas chaves estrangeiras referenciando a tabela filiais. Então eu não consigo, né? Não é que eu não posso, eu não vou conseguir inserir alguma tupla na tabela vendedores, desculpa, se não existirem já tuplas na tabela filiais para as quais a chave estrangeira vão referenciar aqueles valores existentes, tá certo? Então vamos lá, vamos inserir uma tupla em filiais, que aí eu explico o que eu estou falando. Ó. Insert, int, filiais, tá certo? E aí eu vou colocar values,
que eu vou associar os valores que eu quero que a tupla que eu vou inserir, que os atributos da tupla que eu vou inserir assumam, tá certo? Então, eu vou especificar valores de acordo com a ordem dos atributos especificado no esquema da tabela. Então, aqui eu tenho o atributo código, nome e endereço. Então, tem que ser nessa ordem. Então, atributo código, eu vou atribuir uma filial com código, sei lá, a primeira que eu vou inserir é com código 5, tá certo? O nome dela vai ser PC, tá certo? PC. Desculpa. Como ele é um string, tá certo? Ele tem que vir entre aspas simples. Então, isso é um detalhe importante. Então, aspas simples. Depois tem um atributo endereço, que também é string, e tem que ser vir entre aspas simples, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Bom, vou inserir uma tupla que vai dar certo a inserção dela. Então, vou botar aqui como endereço, vou botar campus do PC. Tá difícil. PC. Caramba, esse corretor ortográfico é péssimo. PC, fecha. Pronto. Então, o nome da filial é PC, está localizado no campus do PC e vou fechar o parêntese, tá certo? Bom, deixa eu abrir aqui uma nova. Vou executar uma consulta para retornar todas as tuplas da tabela filiais. Então, esse é o comando. Então, a gente vai ver isso mais na frente. É só para a gente checar que não existe nenhuma tupla nessa tabela. Então, vou executar esse comando. Então, a tabela está vazia, tá certo? Bom, aí vou inserir essa nova tupla na tabela. Então, vou executar. Então, ele inseriu uma tupla, tanto que se eu for aqui, tá certo? Executar essa consulta agora, vai aparecer exatamente aquela tupla, tá certo? Ó, seria a tupla com código, uma filial com código 5, o nome dela é PC e se localiza no campus do PC, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou agora inserir aqui, tentar inserir uma tupla de uma filial chamada Sobral. Vou botar o endereço aqui, Rua X 150. Pronto. Bom, quando eu tentar inserir essa tupla aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Já existe uma tupla com chave primária igual a 5, um primary key igual a 5. Então, ele não deve permitir que eu insira essa tupla. Então, vamos tentar inserir essa tupla. Então, olha a mensagem que ele diz. Ó, violação da restrição de chave primária. Tá certo? Por quê? Porque já existe, tá certo? Uma outra tupla com código igual a 5. Tá certo? Bom, eu posso, inclusive, incluir uma tupla alterando só o código e deixando todos os outros atributos iguais. Vamos inserir aqui, então era PC, né? E campus do PC. Então, todos os atributos da tupla são iguais o da tupla já existente, que é nome PC, endereço campus PC, o que está mudando o código. Que é exatamente o que deve estar diferente, que é o que a gente definiu como chave primária. Tá certo? Então, vou executar. Ó, já foi executado o comando, vamos executar essa consulta
E agora vão aparecer, ó, duas tuplas, tá certo? Com o mesmo nome, com o mesmo endereço, mas o que é que se modifica nelas? O atributo que é chave primária, tá certo? Então, uma tem código 1 e outra tem a código 5. Outra coisa que vamos tentar agora inserir uma filial com código 2, tá certo? Em Recife. E vamos fazer o seguinte, na definição do atributo endereço, tá certo? Ele é varchar de tamanho 50. Eu vou tentar colocar um string aqui que tenha mais do que 50 caracteres para vocês verem o erro que ele vai dar, tá certo? Então vamos lá. Eu vou chutar aqui que vai ter mais de 50 caracteres, viu, pessoal? Se ele inserir é porque não tem ainda. Só por via das dúvidas, vamos colocar mais alguns aqui. Bom, vamos lá. Tentar inserir essa tupla. Pronto. Então aqui, ele deu um erro, tá certo? Que o tamanho dessa tupla, tá certo? Vai ser truncado, tá certo? Por quê? Porque eu coloquei um string com mais do que 50 caracteres e eu defini o atributo endereço como sendo um string com no máximo 50 caracteres. Então, por isso que ele está dando esse erro, tá certo? Então, vamos agora corrigir e tentar inserir, sei lá, rua X 150. Aí vamos executar esse comando. Pronto. Então, aqui a gente já vai ter o quê? 3 tuplas, né? Então, uma filial com nome PC, duas filiais com nome PC, só que tem uma que tem o código 1 e a outra tem o código 5, tá certo? E a filial com código 2, com nome Recife, na rua X 159, tá certo? Bom, vamos tentar inserir agora tuplas na tabela vendedores. Então, minha tabela vendedores, eu preciso ver aqui a ordem dos atributos. Vendedores, colunas. Vamos lá. Então, a gente vai inserir na tabela vendedores. Aí, velhos, tá certo? Bom, então aqui, vamos lá. Matrícula do vendedor, vou criar um vendedor com matrícula 13. O nome dele, então o próximo atributo é nome. José da Silva. Próximo atributo é o CPF. Eu vou botar só com um inteiro com 3 posições, pessoal. 135. Depois eu tenho o endereço. Rua Z 320. O que mais? Aí, o salário, tá certo? Salário, vamos colocar... Primeira coisa, vamos colocar... Que a gente botou o salário mínimo de 1.000. Então, vou botar 900. Aí vem um atributo gerência, tá certo? Que é uma chave estrangeira. Vamos colocar o quê? Que esse cara vai ser o gerente da filial 2, tá certo? E que ele está lotado, naturalmente, na filial 2, tá certo? Bom, aí vamos tentar inserir essa tupla em vendedores, né? Porque
A filial 2 realmente existe, né? Existe, que é em Recife. Bom, vamos lá. Então, vamos tentar inserir. Ele não permitiu, tá certo? Por quê? Porque houve uma violação, tá certo? Da restrição salário mínimo. Por quê? Porque lá em salário mínimo a gente disse que o menor salário seria o quê? R$ 1.000. Então vamos aumentar isso aqui. Então vocês viram que houve essa restrição de a checagem dessa restrição de domínio, né? Que o salário mínimo tinha que ser 1.000, tá certo? Então vamos botar aqui 1.200, tá certo? Então agora ele vai permitir que eu insira essa tupla. Então essa tupla foi inserida. Então vamos agora aqui. Então, vamos ficar acessando a tabela vendedores. Vamos executar aqui a consulta. Então, tá aqui o José da Silva, tá certo? Matrícula 13, salário 1.200. Ele é gerente da filial 2 e está lotado na filial 2. Bom, vamos inserir mais um vendedor, tá certo? Agora vai ser o quê? Vou aproveitar aqui, pessoal. Então, a gente já sabe que não pode ter matrícula repetida, vocês já acreditam em mim. Então, vou criar aqui a Maria, que é uma vendedora, tá certo? CPF, vamos tentar inserir com CPF igual para vocês verem a checagem também. Então, vamos lá. Aqui ficou rua W, tá certo? Deixa 320, salário 1.100, tá certo? Vamos dizer que ela não é gerente de nada, então vou botar o que aqui? Nulo, tá certo? E ela vai estar lotada no departamento com código 1, tá certo? Bom, então aqui eu ainda vou ter erro. Por quê? Porque o meu CPF está repetido, porque já tem um vendedor com CPF 135. Ó. Esse cara, José da Silva, tem CPF 135. E a gente especificou o quê? A restrição de chave candidato, ou seja, a restrição de único para o atributo CPF. Não pode ter atributo repetido. Então, se a gente for executar esse comando, a violação da restrição, né? Então, aqui, ó, uma violação da restrição unique key, ó. Então, violation of unique key constraint, tá certo? Então, por quê? Porque eu estou tentando inserir um empregado com o mesmo CPF de um que já existe na tabela. Então, vamos mudar esse CPF, tá certo? E vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu dizer que a Maria está no lotado na filial 2, por enquanto vamos dizer que sim. Ela está lotada na filial 99, certo? Bom, essa filial não existe, então vamos ver o que é que acontece. Então vou executar. Então, qual foi o problema? Houve uma violação de quem? Da restrição de foreign key, porque eu estou tentando associar, tá certo? A Maria, né, a vendedora Maria, há uma filial que não existe, ou seja, há uma violação da restrição de integridade referencial, porque esse atributo de lotação, como ele é chave estrangeira, o valor associado a ele tem que existir na tabela filiais como chave primária, tá certo? Então, vamos voltar aqui a colocar a filial 1, que essa filial existe, tá certo? E vamos executar esse comando. Pronto, agora ele permitiu que eu inserisse esse empregado. E vamos ver aqui, ó, agora nós já temos 2 empregados na tabela vendedores, tá certo? Uma coisa aqui interessante é o seguinte, vou mostrar para vocês que vocês vão se deparar com isso quando vocês forem fazer aquelas atividades nos slides. Então aqui, ó, a gente removeu o atributo CNPJ. E aí o que é que eu vou fazer agora? Ó? Então aqui eu vou dar um alter table. Não vou deixar esse insert aqui, que se eu quiser
Vamos aqui. Então eu vou dar um alter table em filiais e inserir, tá certo? O atributo CNPJ. Então add, então CNPJ, não é isso? Como a gente fez naquela hora. E ele deixou inserir, tá certo? E aí vamos botar CNPJ, não vou nem criar o unique para ele, por enquanto. Então add CNPJ, vou dizer que ela é int, a tabela filiais, tá certo? E eu não, e toda filial tem que ter um CNPJ, então eu vou colocar o quê? O not null. Bom, então foi o que a gente aprendeu, como a gente aprendeu a inserir um atributo em uma tabela. Então vamos tentar aqui executar esse comando. Bom, ele não permitiu mais eu executar esse comando, tá certo? Por quê? Porque eu defini a coluna CNPJ como NAT nulo, tá certo? Mas já existem dados na tabela, filiais. O que é que aconteceria? O que é que está acontecendo na realidade? Ele não tem, se eu estou dizendo que o novo atributo CNPJ é NAT nulo, ele não tem valores para atribuir a esse CNPJ. Por quê? Porque ele está sendo criado agora. E eu estou especificando que é NAT nulo. Ele não vai permitir mais que eu especifique um atributo como NAT nulo depois que tiver valores, tá certo? Na tabela, existirem tuplas na tabela. A única forma seria o seguinte, na hora que eu adicionar esse CNPJ aqui, tá certo? Eu especificar um valor default para ele. Então vamos tentar aqui. Default 7. Bom, e aí vamos inserir vamos executar esse comando. Ele agora deixou. Por quê? Porque mesmo havendo tuplas, ele sabe o seguinte, bom, se não for atribuído nenhum valor para aquele atributo, eu vou colocar o quê? Um set. Aí vamos fazer o seguinte, agora, bom, vou abrir aqui uma outra janela. New query, né? Vamos lá. Select asterisco filiais. Bom, e vamos executar esse comando. From filiais. Vamos executar o comando. Olha o que aconteceu. Ele atribuiu automaticamente às tuplas que já existiam o valor de CNPJ 7. E isso está errado, porque eu tenho que atribuir valores para o CNPJ, tá certo? E nesse caso é mais grave ainda, porque o CNPJ, se eu quiser que fosse o unique, nem usando o default ele iria permitir, tá certo? Se eu criasse uma constraint aqui, dizendo que o CNPJ era unique, ele não vai permitir, por quê? Porque ele é NAT null, ele teria que associar um único valor, que é o valor default, e está associando o mesmo valor, tá certo? Então, ele não permitiria eu criar essa coluna. Só para vocês acreditarem em mim, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Desculpa. Dar um drop. Alter table, desculpa. Alter table. Filiais. Drop. Eu vou remover a coluna novamente, né? E recriá-la colocando a constraint. Table drop column CNPJ. Então aqui eu vou só executar esse comando. Alter, porque ele está chiando.
Pronto. Nem isso mais eu consigo mais. Deixa eu ver aqui. Porque ele está com lock aqui, quer ver? Exatamente. Deixa eu fechar essa janela aqui. Vamos tentar executar de novo. Eu teria. Deixa eu ver aqui mais. É o seguinte, ele não está deixando porque eu já tenho os dados, tá certo, associados a essa coluna. Então ele não está deixando eu remover. O que eu queria é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui o que a gente chama na força bruta. Vamos lá. Pronto. Eu tenho aqui o CNPJ. Deixa eu tentar remover aqui. Pronto, ele deixou. Então vamos lá, esquecer esse comando aqui. E esqueça o que eu fiz agora, não é para vocês fazerem isso por enquanto não, tá certo? Bom, então eu não tenho mais a coluna CNPJ aqui em filiais, ela já foi removida, tá certo? Bom, então eu vou querer inserir novamente, né, dizendo que é not null, botando o default set, para ele conseguir inserir, e vou dizer, vou criar uma constraint unique. O nome da constraint, né? Vamos botar CNPJ único. E unique, que é a coluna CNPJ. Pronto. Então vamos executar esse comando. Aqui, ó. Ele deu um erro. Por quê? Porque eu estou tentando criar a restrição de unique, tá certo? Para tuplas, né? Que tem essa coluna, que teriam essa coluna com valor repetido 7, tá certo? Porque, ó, ele está dizendo aqui que vão aparecer, tá certo? As chaves duplicadas, né? O atributo CNPJ. E ainda disse que o valor é 7. Por quê? Porque ele inseriu temporariamente essas tuplas, né? Associou o atributo, desculpa. Na tabela filiais já existem 3 tuplas, ele associou 7 ao novo atributo CNPJ e quando ele quis criar a restrição, ele não pôde porque tinha a repetição lá do CNPJ, tá certo? Então, é isso que eu falo, tem que ter muito cuidado quando se cria a tabela, porque às vezes, quando você insere dado, muito das possibilidades de manutenção da tabela deixam de ser possíveis, tá certo? Como nesse caso que eu mostrei agora. Bom, então aqui a gente viu a sintaxe do insert, tá certo? Aqui tem alguns exercícios que a ideia de que alguns são semelhantes ao que a gente fez agora, né? Inserir tupla em fornecedor com código igual a 1, adicionar o atributo nome de contato à tabela fornecedor, tá certo? Esse atributo que você vai inserir, ele não pode ser nulo, tá certo? Bom, então você insere tupla em fornecedores, vai adicionar um novo atributo, que é o nome contato, né? Tem que ter um alter table. E esse novo atributo não pode ser nulo, tá certo? E vocês vão ver que o erro que vai dar. Foi mais ou menos o que apareceu agora há pouco. Aí eu peço para remover a tupla inserida e executar de novo o quê? Adicionar o atributo nome contato, tá certo? A tabela fornecedor. Bom, aqui é inserir novamente uma tupla em fornecedor com código igual a 1, tá certo? Inserir uma tupla em fornecedor com valores diferentes para os atributos da tupla já inserida, exceto para o atributo código que deve ser igual a 1, tá certo? E analisa o resultado. Foi o que a gente fez quando a gente incluía o filiais. Eu mantive, garanti só que a chave primária teria valor diferente,
e os outros atributos teriam valores iguais nas duas tuplas. E ele vai inserir porque o que importa para ele é não haver repetição de chave primária. Bom, e aí tem esses outros exercícios que é inserir uma tupla em filiais com código igual a 1, inserir uma tupla em vendedores com código da filial igual a 2, então aquela ideia de só posso inserir tuplas em vendedores se associar o atributo lotação a uma filial que realmente existe na tabela vendedores, tá certo? Essa atividade aqui é interessante, mas eu não vou querer que vocês façam agora, eu vou fazer com vocês no encontro semanal. Por quê? Porque tem a ideia da subconsulta, né? E vocês não viram consultas SQL, tá certo? Bom, e aí, depois disso, vocês podem inserir os dados que vocês quiserem no banco de dados loja, é o que a gente chama de povoar o banco de dados, tá certo? Sai inserindo dados em todas as tabelas. Aí vocês vão perceber a ideia de que quando eu vou inserir tuplas de uma tabela que está referenciando como chave estrangeira uma outra tabela, tá certo? Só pode inserir aquela tupla, né, se existir na tabela que está sendo referenciada o mesmo valor do atributo lá, chave estrangeira, como chave primária. Bom, o próximo comando é o comando update, tá certo? Então aqui ele é muito simples, é update. Desculpa, pessoal, eu esqueci de... Então, comando de update. Então, update é update o nome da tabela. Tem um comando de atribuição, então faço o que? Set o nome do atributo que eu quero alterar. Eu posso colocar uma expressão, tá certo? Posso colocar que o atributo vai assumir valor nulo e posso colocar o que? O resultado de uma subconsulta, tá certo? Bom, e defino quais tuplas eu quero alterar. Então, where, o predicado. Então, vou especificar quais tuplas eu quero alterar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui a tabela vendedores, com as tuplas, poucas tuplas que a gente tem. Vamos lá. Então, vamos dar um select de novo aqui em vendedores. Select asterisco from vendedores. E vamos ver o valor dos salários, que a gente vai atualizar os salários. Bom, eu tenho apenas duas tuplas na tabela vendedores, tá certo? O José da Silva está na lotação na filial 2 e a vendedora Maria está na filial 1, né? Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar, né, o atributo salário de todos os vendedores que estão na filial 1, tá certo? Então vamos lá. Então comando, então vamos esquecer aqui esse insert. Vamos colocar mais um empregado na filial 1. Então tem a Maria, o José, tem Francisco. O CPF vai ter que ser diferente, né? Então 776, naturalmente. Aqui eu vou botar a matrícula 1313. Rua U 335, tá certo? O salário é de 2.200, vamos colocar aqui. Não é gerente de nada e também está na filial 1, tá certo? Então vamos executar isso aqui. Bom, beleza. Aí vamos aqui na consulta, vai aparecer uma tupla mais. Bom, e aí a gente vai agora tentar atualizar o salário de todos os vendedores que estão lotados na filial 1. E não vamos atualizar de quem está na filial 2, tá certo? Então aqui o comando seria o quê?
comando de update, não é isso? Tabela vendedores. Aí depois disso a gente tem o comando de atribuição, né? Set salário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um aumento, né? O cara lá, o gerente da filial, está muito bondoso. Ele vai dar um aumento de 15%. Então vai ser salário igual a salário vezes 1,15. Então ele está dando um aumento de 15%. Mas ele só quer dar esse aumento para quem? Para os vendedores que estão lotados, né? Então, qual é a lotação? Igual a 2. Tá certo? Então, observem aqui que eu tenho os salários de 1.100 e 2 não, 1, né? Que a gente tinha falado. Né? Lotação igual a 1. Então, aqui, eu tenho salário de 1.100, 2.200, eles vão aumentar em 15%, tá certo? Então, vamos lá, ver se isso realmente acontece. Então, aqui, vamos executar. Então, ele já diz aqui, 2 tuplas foram alteradas, né? Vamos ver agora quanto é que está o salário desses 2 empregados. Bom, está 1.265 para Maria e 2.530 para o Francisco, tá certo? Então, a gente atualizou o atributo salário dos vendedores que estavam lotados na filial igual a 1, com lotação igual a 1, tá certo? Então, esse é o comando de atualização. Para a gente finalizar a aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente remove tuplas, certo? Então, para a gente remover tuplas, certo? A gente tem um comando delete, né? Só um instantinho, pessoal. Delete from, o nome da tabela e um predicado. Por quê? Para eu ter cuidado de não estar removendo tuplas que eu não quero remover. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que está a tabela filiais. Bom, eu tenho empregados lotados no departamento com código com lotação igual a 1 e 2, não é isso? Então, a gente já fez aqui a atualização, vamos fazer outro select aqui. Então, vamos lá. Então, eu só estou com vendedores lotados na filial 2 e na filial 1, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui uma nova aba e vou tentar dar um delete, tá certo? Então, delete from filiais, só que eu quero remover a filial que tem código A2. Bom, se quem está acompanhando as aulas, vai perceber o seguinte, ó, ele não vai deixar fazer isso. Por quê? Porque quando eu criei a chave estrangeira lá na tabela vendedores, né, eu disse que para garantir a integridade referencial, eu não vou poder remover tuplas da tabela filiais, né, que tenham vendedores lotados nela, tá certo? Então aqui, ó, na filial 2, eu tenho um empregado lotado nela, tá certo? Aqui. Então, o José da Silva está lotado nessa filial, tá certo? Então, vamos ver se ele vai deixar. Ele não deixou, tá certo? Por quê? Porque a tupla a ser removida, né, vai o quê? Conflitar com a definição de com a manutenção, a garantia de manutenção da integridade referencial, que seria o quê? Não se pode remover filial que tenha vendedor associado àquela filial, tá certo? Lotar naquela filial. Então aqui eu não posso ter
Então, remover a filial com código igual a 2. A mesma coisa acontece para 1. Se eu colocar código igual a 1, o que ele vai fazer? Vai dar o mesmo erro. Tá certo? Tá o mesmo erro. Bom, mas eu não tenho nenhum vendedor associado aqui filial. A filial com código igual a 5. Tá certo? Vamos tentar remover então essa filial com código igual a 5. Então, delete from filiais, where code igual a 5. Então, não tem nenhuma tupla associada a essa filial. Ele deixou eu remover. Tá certo? Então, essa é uma observação importante para o comando de delete. Então, se eu for ver aqui a tabela de filiais, ela só vai ter duas tuplas agora, tá certo? A filial com código igual a 1 e a filial com código igual a 2, tá certo? Bom, e aqui tem mais um exercício para vocês fazerem, tá certo? Aumentar o preço de venda dos produtos do fornecedor de código A1 em 10%, tá certo? Que foi coisa semelhante que a gente fez agora com a tabela vendedores. Bom, eu esqueci de destacar para vocês, pessoal, que quando a gente começou a estudar os comandos insert, update, delete, a gente tinha passado o quê? Para operações da DML, né, da componente DML da linguagem SQL, ou seja, a linguagem de manipulação de dados, tá certo? Então, desculpem, mas eu não ter chamado a atenção para isso. Então, insert, update e delete fazem parte de quê? Do conjunto de operações da DML, tá certo? Então, aqui o update na DML e a remoção de tupla na DML, tá certo? E na próxima aula, né, que a gente for gravar, a gente já vai o quê? Aprender a especificar consultas sobre o banco de dados usando o que a expressão select from where, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vê como especificar consultas, tá certo? E no nosso encontro semanal, né, é importante que vocês tenham criado o banco de dados lojas e feito os exercícios que tem nesses slides, né, da DML, do insert, do delete, né, e do update, para que vocês consolidem esses conhecimentos da linguagem SQL. E também façam aquelas atividades que tem com relação à alteração de tabelas do banco de dados, né, que é muito importante para vocês. E o que vocês sentirem dificuldade, algum daqueles comandos, a gente, durante o encontro semanal, a gente faz na hora do encontro, né, na aula mesmo, tá certo? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.